Olá, gente! Estamos aqui de volta com o Fábio, nutricionista, nosso amigo que está nos ajudando um pouquinho, fazendo essa correlação da nutrição esportiva com o canto, né? Porque quando a gente fala de cantores, a gente está falando de atletas da voz, né? E aí, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns casos hipotéticos aí de cantores, porque a gente tem diversas demandas, né? Cantores profissionais que atuam por toda semana, aqueles cantores que fazem trio elétrico 5, 6 horas, né? Cantores de samba enredo, cantores eruditos de ópera que fazem uma ópera por 3 horas. Então as demandas são diferentes e acabam que o aporte nutricional também vai ser diferenciado. E levando em consideração também que no canto a gente tem a questão do refluxo, né? Às vezes o refluxo, que nem é a doença do refluxo, mas pode favorecer refluxo, igual a gente falou no outro episódio, simplesmente por causa da contração do diafragma. Então eu acho legal a gente falar hipoteticamente aqui sobre um cantor, por exemplo, que vai ter uma demanda de 4 horas de apresentação. E ele vai cantar por 2 horas, fazer um intervalo de 30 minutos e cantar por 2 horas de novo. Uou. Esse cantor que teoricamente está condicionado, preparado e tem uma alimentação relativamente adequada na vida. Então vamos dizer que ele está pronto, preparado. É um profissional da voz mesmo. É um profissional da voz. Legal. Então ele vai começar a fazer um show aqui, por exemplo, 8 horas da noite, vai cantar até 10. Vai ter um intervalo de meia hora, 10h30, ele vai até meia-noite e meia. Vamos supor que seja essa a situação. O que comer antes dessa performance toda? Quanto tempo antes? E nesse intervalo, que eu acho legal a gente falar desse intervalo também para as próximas 2 horas. Rapaz, e isso, agora é hora! Bom, o que seria interessante antes, né, da performance inicial ali? O que eu indicaria seria talvez refeições mais leves com volume de verduras um pouquinho maior. O que seriam essas verduras? Às vezes uma abóbora, uma mandioquinha, uma horinha e meia antes, até mesmo com uma proteína mais leve, com nada de gordura, para ser uma refeição mais para trazer essa energia, para ele se sentir saciado, mas não muito pesado. Então 1h30 antes, ali um jantar mais tranquilo, com mais uma variedade de legumes, milho, pode ser uma aposta legal por conta da composição de amido, né, traz uma energia. Evitar bastante a salada, principalmente se for pouco tempo antes, 1h30, eu acho que a salada... Evitar, porque como é muita fibra, então não vai te ajudar tanto, né? Então isso vai contribuir se fosse durante o dia, vamos dizer assim, no almoço dele lá, meio-dia, excelente. O volume de salada tem que ser lá em cima. Porém, na hora ali, 1h30 antes, ele tem que já segurar um pouco a onda, né? E eu acredito que isso vai ajudar bastante. Porém, quando ele vai ali aquele período de 2 horas, igual você mencionou, como ele é um atleta da voz, provavelmente a voz dele aguenta ficar esse período todo só na base da hidratação. No esporte especificamente, por exemplo, um jogador, eu sempre oriento a cada 1 hora ter alguma associação com o carboidrato nessa hidratação. Por quê? A glicemia vai baixando, ele vai gastando mais energia, então consequentemente ele vai tendo mais dificuldade. Então já sei, vou tomar um refrigerante a cada 1 hora? Não. Normalmente um suco associado com mais uma fruta mais natural mesmo. Isso pode ajudar. Então ele pode preparar e colocar numa garrafinha, perfeito, por exemplo. Uma Ao invés de ele ir tomando golinhos de água, também. Nesse intervalo de 1 hora ele faz uma reposição de carboidrato. Só que tem um detalhe, quando ele chega nesse intervalo de meia hora, o tempo de digestão de uma refeição é difícil. Se a gente pega no cenário, acho que todo mundo vai lembrar de Gustavo Kirten, lá em não sei que ano, 1990 e alguma coisa. Gustavo Kirten terminava um intervalo de uma partida, ele pegava uma penca de banana e começava a comer um monte de banana ali em um intervalo de 15 minutos, 5 minutos para ele voltar à performance dele. Eu acho que aquilo, claro, é a forma como ele se sentia bem. E aí a gente tem que respeitar o que a gente chama de individualidade biológica. Cada pessoa tem uma forma e reage de uma forma. Então não estou dizendo que ele está errado, longe de mim, o cara foi campeão, número 1 do mundo, etc. Mas quando a gente pensa na parte prática da coisa, seria mais interessante ele associar isso a alguma resposta líquida. Por quê? Quando ele bate uma fruta, você diminui a fibra, que eu falei da salada, a gente evitar a salada antes do canto. Então quando você bate uma fruta, principalmente se estiver associado a algum eletrólito, que ainda é mais interessante, um suco com a associação da água de coco,
algo do gênero, um pouquinho de sódio, vai ajudar, porque ele já fadigou bastante a voz dele. Então esse processo de intervalo de somente meia hora, uma comida muito pesada, ele não vai ter tempo de digestão. Então o líquido favoreceria muito mais ele. Então se a gente olha num cenário mais prático, às vezes fazer um caldo, às vezes tomar um suquinho com uma aguinha de coco, isso vai favorecer mais, né? Então vai ter um potencial de recuperação mais rápido por conta da ausência da fibra. E como é líquido, a digestão ainda é muito mais rápida. Legal. Então vai favorecer. E aí lembrando, cada uma hora, se ele puder ali um carboidratozinho, vai auxiliar ainda mais nessa questão da recuperação e ele não vai fadigar tanto. Massa. Legal demais. A gente... Muito bem, respondido. Acaba que eu ia fazer uma pergunta também, mas eu acho que já deve ter mais ou menos a ver com essa resposta. Por quê? Porque a gente fala disso tudo e é muito lindo, né? A gente vamos comer uma abóbora, uma laranja. Mas a realidade da vida da pessoa é que a pessoa às vezes trabalha o dia todo e tem lá, igual, às vezes acontece comigo. Tô trabalhando até 7 horas, 8 horas tem que estar cantando, eu tenho que ir pra casa, tomar banho, me arrumar e comer alguma coisa pra já tá na prática 8 horas, cantando, entendeu? Pra valer, ainda dá uma aquecidinha na voz. Então é muito corrido. Então acho que o líquido seria a melhor saída, assim? Ajuda. Porque na verdade, assim, lembra que eu comentei no último podcast? Porque às vezes eu fico sem comer. Exato. Eu geralmente faço isso, eu fico sem comer, porque eu tenho medo de comer alguma coisa, né, assim, que caiba nesse meu tempo. E eu sei que não vai me fazer muito bem, e às vezes isso vai atrapalhar a minha performance, e então eu fico sem comer. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma coisa aqui, a gente falou no outro episódio, que eu fico muito mais desconcentrada. Quando eu não como, eu fico com fome, a minha concentração baixa. Sim. Então, o que me ajudaria a ter esse equilíbrio, assim? Porque eu não posso comer uma coisa que me dê energia suficiente pra eu ficar mais concentrada, e aí Sim. a minha voz vai pro beleléu. E ao mesmo tempo eu não posso ficar sem concentração, porque eu já sou super distraída, às vezes eu dou uma viajada. Eu vou ter que levar ela lá pro consultório. Vai, leva, por favor. Você pode levar. Bom, então, na verdade, assim, lembra que eu comentei no último episódio que o que você se alimenta até horas antes de você fazer ali tua performance é o que vai te trazer essa energia suficiente para performance. Então, eu acredito que seria mais interessante concentrar mais energia nessas refeições ao longo do dia. Isso. E não necessariamente só o que você come antes do momento que você vai cantar. Isso vai te ajudar mais, porque você não fica presa somente àquela refeição. Mas se isso te faz, por exemplo, se sentir melhor, ter alguma coisa para comer, etc., que a gente possa fazer uma coisa mais leve, né? Igual você já comentei aqui, do suco, de um caldo. Ah, Fábio, mas eu não consigo. Então, uma das estratégias que eu utilizo assim dentro do consultório é a gente trabalhar com a suplementação. Porque a gente pode pegar as opções de carboidratos que a gente tem, as opções de eletrólitos que a gente tem, o que a gente pode incrementar, às vezes de uma forma natural, associada à suplementação. Então isso pode ser uma estratégia interessante, porque a partir do momento que você tem uma suplementação na bolsa, só coloca um pouquinho de água, alguma coisa assim, já favorece, já facilita a tua rotina. Então, Legal. Claro, cada caso, como eu disse, é um caso, né? Então, o que eu diria que eu acho que favoreceria mais, aumentar o volume alimentar das refeições antecedentes e observar, me sinto bem, estou cantando, estou hidratando bem, porque até a ausência de carboidrato influencia no quesito hidratação, porque o contrário também favorece. Então a gente tem que observar como é que está a hidratação ao longo do dia, está adequada? Não, realmente hoje eu falhei. Então isso também pode alterar a performance, porque eu citei no último podcast que a desidratação altera a concentração. Então, naturalmente, às vezes, como você já comentou que não gosta tanto de café, a cafeína pode ser um aliado no teu processo. Não necessariamente horas antes de você treinar, o momento assim que você vai cantar, mas a suplementação com a cafeína ela pode te ajudar ainda mais, porque quem toma café vai se adaptando às doses, como eu citei, né? Então, quando a gente não consome um determinado nutriente como a cafeína, a suplementação ela entra como aliada na tua performance. Então você pode inserir talvez uma suplementação com a cafeína até 2, 3 horas da tarde para não interferir isso no sono. Isso com orientação, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém essa questão da suplementação. Vamos devagar, né? É interessante a gente falar da suplementação, que ela tem que ser orientada, né, Fábio? Sem não é dúvida. a pessoa ir lá no mercado comprar uma... Porque hoje é muito comum, é fácil fazer isso, né? Você vai ali, pega, compra e tal. Isso. Mas assim, tem que ser muito específico, porque a cafeína, apesar dela trazer diversos benefícios para a performance, ela pode aumentar a ansiedade, afetar a qualidade do sono, pode interferir na compulsão alimentar. Ou seja, uma pessoa que é ansiosa, que está querendo perder peso, toma com uma cápsula de termogênico, não necessariamente ela vai ter o que ela quer. Muito pelo contrário, pode piorar o processo.
né? Então, assim, eu digo no caso específico dela, porque é o que a gente está analisando aqui, mas né? eu dei aqui o meu Exatamente, mas exemplo tá porque certo. eu sei que, vamos ser realistas, assim, viver de música no Brasil é muito difícil. Sim. Então, a realidade é que até que você já chegue a um ponto que você consiga viver para cantar, a realidade de muitos cantores é essa. Você vai trabalhar para dar conta de ainda poder fazer Ter uma a estrutura, sua né? arte, entendeu? Sim. Então, a realidade é essa. Eu tô representando aqui o povo que tá E vivendo tamo junto, assim, eu não sou músico exatamente. profissional, mas eu toco Não, também, Pois então- é, você sente isso. Tamo Você, junto. você deu o exemplo mesmo. Esse dia tava cansado, o que eu vou fazer e tal. E a realidade é essa. A gente não consegue, às vezes, se programar muito. E eu não tinha pensado em fazer isso espalhado pelo dia ainda. Tá vendo? Então, seria realmente... Eu sempre penso no momento de transição, antes de cantar. Mas eu posso me ajustar vou fazer isso depois. Eu gosto de fazer um raciocínio assim, meio aleatório, porque eu acho que fica bem a raciocínio ideal. Vamos pensar no salário. O salário é o quê? O fruto do que eu trabalhei no mês todinho. Mas vai ter um final de semana que eu não trabalho, vai ter o dia do descanso que eu também não vou trabalhar. Eu não vou deixar de receber meu salário por isso, a não ser que eu seja autônomo, né? Eu tenho que me virar. Temos que me virar. Mas se a gente pensa na alimentação como o nosso salário, vai ter momentos que a gente vai fazer refeições como a gente faz o trabalho de segunda a sexta, por exemplo, né? Mas vai ter os dias que a gente, em tese, não vai conseguir cumprir 100% com aquela refeição como é o descanso. Então, mas a somatória do meu dia, que é o meu salário alimentar, vamos dizer assim, ele tem que ser um balanço positivo, a gente chama de balanço energético. Então eu tenho que comer para eu ter uma energia suficiente para minha performance, como eu volto a dizer, e eu tenho que me alimentar depois para gerar uma resposta de recuperação. E até mesmo falando sobre depois, é importante a gente incrementar com refeições, se possível. Por exemplo, esse cantor que a gente citou aqui, ele está num lugar que ele vai cantar até meia-noite. Ele vai terminar o canto dele. Normalmente, alguns cantores gostam de tomar umas, né? Ainda Às tem vezes até esses recebe hábitos. isso como Como cachê. cachê. Rola Sim, direto. Tipo assim, você beleza. vai ganhar tanto mais a bebida. Isso se ele gosta, se é uma coisa que particularmente faz bem para que ele se sente bem emocionalmente, vamos dizer assim, ok. Mas o que seria o ideal? O ideal é assim que ele terminou, como qualquer atleta que eu oriento, o nosso músculo está desesperado por energia, por carboidrato, principalmente pela hidratação, por proteínas que sejam de fácil disponibilidade. Então o ideal terminou ali, se ele pudesse jantar e fazer uma refeição legal. Aí sim, ele incrementa com a salada, ele incrementa com a proteína, pode ser um arrozinho com feijão, isso vai ajudar muito. Agora, se ele vai direto para cervejinha ou vai para algum destilado, ele já está desidratado, ele potencializa ainda mais a desidratação. Exatamente. Então a recuperação dele fica ainda muito mais complicada. E no caso da voz não é nem só uma questão de gostar ou não, né? Vai chegar uma hora que é insustentável isso, né, Cris? Sim. Ele fica já cansado, desidratado, aí bebe, desidrata mais e a voz vai... E o álcool destilado é pior ainda do que o fermentado, né? Porque o destilado ele vai fazer um ressecamento ainda muito maior. É porque a quantidade é maior, né, dos drinks, etc. Então, assim, caloricamente tem muita gente que hoje opta por um gin com tônica e tal, ou uma vodka, whisky, mas necessariamente não é a melhor opção. O ideal é reduzir cada vez mais. Seja uma cerveja, seja um destilado, o álcool é a quantidade que você ingere. Então, quanto mais a gente vai estar desidratado. E a questão da quantidade a relação da quantidade de álcool e a desidratação não cabe muito na questão do efeito anestésico do álcool, porque qualquer quantidade do álcool já vai te anestesiar. E aí a gente acaba favorecendo também, às vezes, um abuso vocal, porque a pessoa terminou de cantar ali, teve uma demanda super alta, e aí começa a beber e não percebe que tá cansado, não repousa a voz, e aí ele começa a conversar com o músculo já cansado. E o álcool ele é metabólito primário, então tudo que você consumiu, vamos dizer, momentos antes, ou até mesmo o que o teu corpo está digerindo, você consumiu álcool, ele fura fila, vamos dizer assim. Então ele vai gerar uma resposta hepática e vai diminuir a absorção de nutrientes que você ainda está metabolizando. Então, você consumiu carboidrato, você consumiu a proteína, ainda está ali em processo digestivo, ele começa a gerar um processo de hipoglicemia, mesmo você estando em estado alimentado. Então, eu comi, mas depois eu caí na gandaia e tomei todas. Não vai favorecer a tua recuperação também. Então, ideal é a quantidade ser cada vez mais reduzida, principalmente num dia como esse. O pessoal da micareta, o pessoal de trio elétrico que toca na noite, que não há uma quantidade alta, que exigiu muito da voz. Naquele dia, o ideal é que ela não faça o uso de álcool exatamente para auxiliar nessa recuperação.
Exatamente. E associar ao cigarro, pior ainda, né, Puts. Fábio? E aí tem uma Exatamente. moda aí. A gente falou no episódio passado sobre hábitos, né? No anterior, né? Fábio, eu quero te agradecer demais. Oh. Eu acho muito legal fazer essa relação dessa sua dica aí do suco. Eu acho que vale muito, porque às vezes o cantor precisa de uma ingestão rápida e de energia. Com a água de coco eu achei muito legal, porque faz essa hidratação. Com o cítrico que você citou, porque além de toda a coisa nutricional, o cítrico é adstringente, então ele ajuda a limpar um pouquinho, né? E só lembrar que você precisa de um acompanhamento, não é a receita que você pega da internet, não é a orientação, Sim. as dicas que a gente está dando aqui pode não servir para todos, né, Exatamente, Fábio? Porque às vezes bater uma água de coco com o abacaxi vai ser ótimo para alguém, mas nem Pra tão quem tem bom refluxo, para então, nem quem vai ser tem tão o bom, né? refluxo, Então, essa questão que a Babi sempre fala também de conhecer o seu corpo, isso é ideal para você. Conheça, busque informações com pessoas profissionais que vão te ajudar, vão te fazer tua performance saltar, assim, né? A gente pensa que não, né, Fábio? Mas uma mudança de hábito, uma mudança de chavinha, a performance já melhora muito. Muda aí muito. É aquela coisa, não é romantismo, né? É uma técnica. Exatamente. Uma habilidade. Porque às vezes a gente fala assim, tô entendendo tudo sobre canto, agora tá, mas se você não desenvolver essa habilidade, se você não treinar seu corpo para se tornar hábil a fazer aquilo bem, não adianta nada, né? Exato. Não adianta nada. É um conjunto de várias coisas que a gente precisa trabalhar. E essa consciência corporal, eu acho que muda tudo. Você ter consciência também de que você pode ter pessoas te ajudando, e não qualquer pessoa. Procure por pessoas que se propõem a entender um pouco melhor a sua realidade como cantor. Então a gente vai até deixar aqui o contato do Fábio aqui sim. no na descrição e tudo, se você tiver interesse de fazer uma consulta com ele, saber um pouquinho mais. Legal. E não posso deixar de fazer propaganda, se você quer estudar canto, vem pra ressoar com a gente. A gente vai cuidar muito bem de você aqui, e a gente quer muito que todo mundo se entenda como artista, sabe? Se leve a sério, nesse sentido de entender que a gente precisa se levar a sério. Para que nosso resultado seja sério, a gente tem que se levar a sério. A gente tem que abraçar de verdade aquilo que a gente está se propondo a fazer. E o que a gente citou aqui a respeito de performance não se aplica só a quem trabalha especificamente com a voz, aqueles cantores de final de semana, aqueles que eu falo muito sobre isso. As pessoas, mas você é formado em nutrição esportiva e só atende atleta? Não, eu atendo as pessoas que gostam de praticar um esporte, jogadores de final de semana, porque é esse público que a gente consegue ajudar, principalmente que é o do dia a dia, né? Então isso é importante. Então, agradeço demais a oportunidade, meninas, de poder falar um pouco daquilo que eu entendo, daquilo que eu compreendo, e muito obrigado, estou à disposição para próximos também. Ótimo, Fábio, muito obrigada. Obrigada, viu? E, gente, muito obrigada por ficar com a gente, continuem de olho, e a gente quer saber um pouco mais também sobre o que vocês querem ouvir, então deixe nos comentários, e um beijo, até a próxima. Até mais. Do